Contigo. Foi? Foi, Vamos lá, contigo. gente. Bom dia. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês para a gente discutir aqui nesse segundo Plantão Tira Dúvidas do Medidor da Educação Conectada. Já tivemos aí algumas interações, né, com vocês e outras pessoas de outros municípios também sobre esse tema. Então, a gente já fez uma sala aberta inicialmente lá em setembro, depois tivemos um Plantão Tira Dúvidas e agora, mais uma vez, um outro Plantão Tira Dúvidas, considerando aí a urgência, né, o prazo de entrega dessa atividade, que é o dia 28 de novembro, sexta-feira, né, de amanhã a 15, então aí temos 15 dias para completar aí os municípios que precisam, né, concluir com a instalação, tirar as dúvidas. Então, o momento de hoje, como a gente já teve, né, outros momentos de explicar mais aprofundadamente essa atividade, de tirar dúvidas, o objetivo hoje é ser mais breve. Então, eu não vou demorar muito aqui na apresentação, vai ser uma apresentação só para relembrar coisas importantes. E após esse slidezinho, eu vou botar também o documento que a gente fez, caso vocês não tenham tido acesso lá nos grupos, que é um documento que a gente sintetizou as principais dúvidas dessa entrega. Né? E aí já apresentando esse documento para, de repente, as dúvidas aí de vocês já podem estar conectadas ali com algumas respostas que já foram providas e a gente pode reforçar isso e aprofundar aí em algumas questões que vocês tenham necessidade. Eu também queria destacar aqui que a gente vai ter a presença do Thales, que é o consultor do Unicef também, em relação a essa atividade, dando aí um grande apoio nesse monitoramento, né, nesse acompanhamento aí dos municípios em relação a essa entrega. Ele está entrando aí, deve entrar nos próximos minutos, está terminando ali de se deslocar até o escritório do Unicef para acompanhar aqui essa atividade junto com a gente. Mas desde já aí fazendo uma saudação e um agradecimento especial à equipe do Unicef por estar nos dando esse apoio aí nessa atividade hoje e sempre, né? Inclusive, lá no grupo dos mobilizadores de educação, dos articuladores, a gente divulgou também recentemente o painel que o Unicef criou, onde vocês conseguem monitorar, e vou apresentar ali em breve também, o cumprimento da meta. Então, a gente tem o painel de monitoramento oficial, que é o estalômetro, aquele que a gente já vem divulgando desde o início da edição do selo, quando a gente começou a trabalhar essa atividade, que é onde vocês vão checar, né, estão checando ali se o registro daquela escola específica já foi feita, né, ou não, e o Unicef desenvolveu um painel específico para mostrar o cumprimento da meta, o município que cumpriu a meta. Então, a gente vai também destacar isso aqui com vocês. Mas, bem brevemente, então, só recapitulando aquilo que a gente já trabalhou nos outros encontros, essa entrega do medidor de educação conectada dentro do selo Unicef, ela faz parte, né, da iniciativa, o medidor dessa educação conectada, esse software, ele é parte da Estratégia Nacional das Escolas Conectadas, né, uma iniciativa do governo federal, em parceria com os sistemas de ensino para promover conectividade adequada nas escolas, né, para uso pedagógico. Então, essa atividade, assim como a maioria das atividades do selo Unicef, estão conectadas com os programas oficiais do governo para potencializar essa política pública nos territórios que fazem parte aí do selo. Como já destacado, a entrega está para o dia 28, não tivemos prazo de alteração, segue sendo dia 28 de novembro, na próxima, de amanhã a 15, no caso, né? Todas as escolas, 100% das escolas do município que tem internet, nessa data, precisa ter o medidor instalado, tá? Então, aí já temos aí esse critério, que é justamente a instalação do medidor, vocês vão acompanhar ali no instalômetro, que já devem ter aí o acesso, né? O software que deve ser baixado é o medidor de educação conectada, é vinculado, algumas dúvidas já adiantando aqui, né? Esse medidor ele está muito atrelado ao PDDE de educação conectada, algumas pessoas perguntam, a escola não recebe PDDE, é preciso instalar mesmo assim? Independente do PDDE, independente se a escola contratou a internet via recurso PDDE ou via recurso da própria Secretaria Municipal de Educação, o que é importante é, se ela declarou que tem internet no censo escolar, ela é obrigatória ter esse medidor. E a comprovação da atividade, como já foi falado, reforçando aqui, ela vai ser feita diretamente pela rodada nacional. Então, o Unicef, né, junto com os gestores aí do NIC-BR, que monitoram essa instalação, é que vai conseguir extrair essa relação e fazendo esse acompanhamento ali dos municípios que já concluíram. Então, como eu já falei, tem um painel específico que o Unicef criou, um dashboard que a gente pode monitorar e vocês também podem constar, né, cada município a sua realidade, para verificar se já cumpriu a meta ou não. Mas não precisa ter uma entrega física
de nenhum tipo de documento. Ou na PCJ, né? O estalômetro que eu citei aqui, e que provavelmente vocês já devem ter acessado, é esse aí, né? O API CIMET NIC-BR, que é o lugar onde a gente consegue visualizar a realidade da escola, a listagem das escolas municipais e a situação do medidor em relação a essas escolas. Eu vou apresentar esse site mais em breve. Temos aqui no slide também o vídeo tutorial, ensinando como fazer a instalação. Esse slide vai ser disponibilizado lá nos grupos dos mobilizadores de educação e articuladores, então, enfim. Não vou passar o vídeo aqui, mas caso vocês tenham curiosidade, podem acessar o material por lá e assistir. E o canal de comunicação Acerte, só relembrando, mais uma vez, como sempre, a gente sempre destaca, né? Temos um canal oficial, que é o canal Acerte, através desse número aqui, eu estou disponível lá no menu 2. Vou pedir só uma observação sobre esse canal Acerte, que eu sei que tem muitas pessoas na lista de espera aguardando atendimento. Eu estou ciente, estou acompanhando, e só abrindo uma justificativa, né, e um pedido de compreensão e desculpa desde já. Desde a semana passada, a gente esteve em viagens aqui nos ciclos formativos de Pernambuco. Eu estive também essa semana em Alagoas, presencial também para um evento. Acabei de chegar ontem de noite. Então, o tempo nessa última semana e no início dessa semana de disponibilidade para estar no canal A7 atendendo foi bastante reduzido, o que gerou uma demanda concentrada ali no canal A7. Algumas pessoas estão na fila de aguardando, né, o atendimento ser inicializado, e outras pessoas já estão com o atendimento aberto, mas ainda com pendências para dar devolutiva. Essa semana estou fazendo o maior esforço para conseguir regularizar e voltar ao tempo de atendimento, que é padrão, né, das 7 dentro de 24 horas, quando vocês abrem o chamado. A gente tem até esse prazo que acabou passando essa semana devido a essas agendas aí presenciais que acabou gerindo. E a proximidade da data também, né, traz essa urgência das pessoas começarem a procurar com mais intensidade o canal Acerte, mas todo mundo vai ter ali o atendimento garantido. E aí, aproveitando que aqui, né, um momento da gente ter esse diálogo, ter essa conversa e esse plantão tira dúvidas, justamente para sanar essas dúvidas, caso você esteja na lista ali de atendimento e a sua dúvida seja tirada aqui e você não precisa mais de atendimento, só escreve lá. Ah, já tirei lá no plantão tira dúvidas o que eu tinha de dúvidas, que aí quando eu for abrir o seu atendimento eu já vejo que já foi sanado e aí eu já agradeço e encerro para a gente não gerar também demandas com dúvidas que já foram tiradas aqui. Então, vou pedir também essa compreensão aí de vocês já em relação ao canal 7, explicando um pouco desse transtorno aí nos últimos dias. Mas, enfim, então é isso. Deixa eu só abrir aqui um estalômetro. A gente tem aqui também nesse material que vocês podem acessar o guia metodológico, o guia de adesão do objetivo escolar e o guia do medidor de educação conectada. E desde já, vocês podem ir levantando as mãos, já vi que algumas pessoas já foram levantando as mãozinhas. Quem já tem dúvida aí para tirar, quem já tem alguma pergunta, a gente vai começar a chamar daqui a pouquinho por ordem, de mãozinha levantada, então quem já quiser se adiantar aí, pode levantar a mão para entrar na fila. Rafa, tem Como algumas vocês dúvidas no já... chat também, tá? Perfeito, perfeito. A gente vai lendo as de chat e vai também abrindo e interagir, fazendo esse bate-bola. Mas só para... Vocês já estão vendo minha tela, só para apresentar aqui uns painéis, uns materiais, só para antes da gente entrar nas dúvidas. Só um momentinho. Se Thales entrar, ela dá uma olhadinha aí depois aí para liberar o microfone. Ok, ok. Enquanto a minha tela não entra, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Já tem uma parcial dos municípios que cumpriram a meta. Kaique perguntou. Kaique, a gente divulgou um carimba que é top, mas já tem mais de 15 dias, então está bem desatualizado. Eu coloquei no grupo, acabei falando, né, que para algumas pessoas que ia sair o carimba que é top essa semana. No entanto, a gente teve uma questão em relação ao monitoramento que está precisando ser averiguado ali em algumas situações, e a gente vai segurar um pouquinho esse carimba que é top. Estava para sair ontem à tarde, no finalzinho do dia, a gente divulgar a listagem parcial dos municípios que já cumpriram com a meta, mas a gente está dando uma segurada. A gente não sabe se vai sair ainda essa semana, daqui para sexta, ou no mais tardar segunda-feira, mas enfim, a gente vai reunir a equipe da CERT para discutir um pouco essa estratégia, mas está vendo ali averiguando a questão de monitoramento. Então, fiquem no aguardo aí nos grupos do WhatsApp que a gente vai divulgar em breve.
Só para mostrar mais uma vez, né, o estalômetro aqui, não sei se tem alguém pela primeira vez, tem alguém aqui ainda iniciando, né, o trabalho, mas esse painel aqui é o painel onde vocês vão monitorar, né, a realidade do município de vocês. Então, aqui, botar aqui um município aleatório, deixa eu ver aqui, vamos lá. Rafa, Thales Caruaru. é instrutor, eu vou liberar aqui o acesso dele, Perfeito, tá? Thales. Obrigado, Bem-vindo. Laila. Bem-vindo, Thales. Desde já, eu agradeci lá no início, antes de você chegar, mas agora com você aqui na sala, agradeço novamente a sua presença, a sua participação, disponibilidade em nos apoiar aqui nesse momento. Mais uma vez, né, nesse segundo plantão Tira Dúvidas aqui para os estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E já estava aqui interagindo com o pessoal antes de você chegar sobre justamente o prazo de entregas, né, alguns critérios para poder justamente completar essa atividade e reforçando aqui com o pessoal só os painéis para a gente, antes de entrar nas dúvidas específicas, relembrar aqui, para caso alguém esteja chegando e ainda não conheça esses instrumentos, os meios oficiais de monitoramento dessa entrega. Então, aqui botei aqui como exemplo o município de Caruaru. Aqui a gente consegue ver a relação. Vocês vão filtrar aqui rede municipal, tá? Para poder verificar. Uma dúvida a rede estadual entra, é obrigatório. Se o município já tem, né, uma relação, se tem uma relação, o importante é divulgar para toda a rede, divulgar para as escolas estaduais também. No entanto, para a meta, para o cumprimento dessa atividade, o que vai contar para o Unicef é a rede municipal. Então, aqui a gente vai ter o nome da escola, o INEP, as informações. Nessa coluna aqui, a gente tem a pergunta se a escola tem internet. Vocês estão verificando aqui, ó, que eu estou marcando aqui na tela. Sim. Então, essa informação aqui, ela vem da escola, reportada pelo Censo Escolar de 2024. E aí, essas escolas que estão marcando sim, como elas declararam que tem internet, elas vão precisar ter o medidor instalado. Então, a gente tem aqui o registro. Quando tem essas datas, né, o nome registrado e essa data do registro e a data da última medição, significa que o software foi instalado, está reportando a internet. Quanto mais próximo do zero, melhor, porque significa que 0 dias, né? Então, a internet foi reportada hoje, então tem 0 dias desde o último reporte. Quanto maior o número, mais preocupante, que significa que aquele computador está ali sem uso, ou o medidor não está funcionando, está reportando por alguma razão. Então, aí, quando você tem um número muito alarmante, é importante verificar o que é que pode ter acontecido com esse computador, o software, né, dessa escola específica. Enfim, então aqui a gente consegue visualizar a relação, né, das escolas e verificar o status. E aí aqui, ó, por exemplo, aqui temos algumas não registradas, né, que se tiver alguém aí de Caruaru, da equipe, já trazendo aqui que tem aqui algumas escolas que ainda precisam correr atrás da instalação. Então, aqui a gente tem o sim, tá vendo? Tá marcando sim e não registrado. Quando está nessa situação, significa que essa escola tem internet, no entanto, ainda não foi feita a instalação do medidor. E aí, esse é o painel que vocês vão usar para verificar a escola específica que precisa ser mobilizada, aquela que precisa fazer a instalação. Thales, quando quiser, tá? Pode ficar à vontade para intervir. Eu vou apresentar agora o painel do Unicef, também é o painel que você ajudou aí na construção, né? Se você quiser já também trazer um pouco dessa ideia do painel, aí a gente vai fazer esse bate-bola. Claro, se você... Bem, Tá liberado, Thales, seu microfone. perfeito. Tá? Fica à vontade. Vocês me escutam? Sim, perfeitamente. Perfeito. Primeiro, desculpa pelo atraso aqui. Retirante alagoano aqui em São Paulo, às vezes mesmo mais de 10 anos aqui, eu me surpreendo com o trânsito. Acabei pegando um trânsito maior do que eu esperava, por isso esse atraso aqui. Mas tenho certeza que vocês já receberam as principais informações, né? A equipe da CERT está muito engajada e envolvida nessa atividade. A gente está aqui na reta final, né? Até o dia 28, faltam 15 dias. Então, é bem importante que a gente volte a fazer esse plantão de dúvidas. Inclusive, a gente vem fazendo, a partir dessa iniciativa da CERT, esse mesmo perspectiva de plantão de dúvidas com outros estados do selo, com outros parceiros do selo. Isso tem sido bem positivo. Acho que, no momento que eu entrei, eu vi que o Rafael estava passando pelo estalômetro, né? Já estava vendo aqui pelo chat que tem algumas dúvidas relacionadas a esse uso. O estalômetro, ele é uma ferramenta que foi criada pelo NIC BR e pelo MEC para
fazer um acompanhamento das medições no Brasil todo, né? Ele não é uma ferramenta específica para o selo Unicef. Então, se vocês forem pesquisar lá, vocês vão ver, inclusive, estados e municípios que não estão no selo, mas todos os municípios do selo lá estão. E só reforçando qual é o nosso foco ali, né? É a gente buscar escolas que estão respondendo sim a ter internet, porque são aquelas que responderam no censo 2024, e as que estão com a situação não registrada. Eu vi que o Rafael comentou ali a questão dos dias, né? Isso também é uma dúvida, porque no instalômetro aparece duas datas, a data da instalação e a data da última medição. Então, é um pouco contraintuitivo, mas quanto mais zeros estiver ali naquela linha, melhor é a situação do município, porque significa que, além de ele estar com o medidor instalado, ele está fazendo medições no dia que é feita a consulta, porque esse instalômetro ele é atualizado diariamente, por isso que vocês veem aquele 0, 1, 2 ou 3. E por que eu estou falando disso? Porque há muitas perguntas dizendo, Unicef, a gente está com 20 dias, 30 dias, 40 dias, às vezes mais de 90 dias. O que é preciso ser feito? Para os fins do selo Unicef, para essa atividade que a gente está colocando, a atividade obrigatória é instalar o medidor, e o medidor está com uma medição reportada no instalômetro. Então, se você tem um município, no seu município você tem uma escola que está há 90 dias, você não vai perder essa pontuação no selo, mas enquanto acompanhamento daquela escola, é importante dar uma atenção, porque não é comum uma escola ficar 90 dias durante um semestre letivo sem reportar a velocidade da internet. Pode ser que o computador onde foi instalado deu algum problema, pode ser que ele deixou de estar conectado à internet por alguma situação, ou pode ser que a internet da escola está com algum problema. Então, é importante que vocês, como gestores, quando virem uma informação de uma escola com mais de 30, mais de 60 ou 90, e vocês fazerem um acompanhamento. Mas, para fins do selo, essa escola vai continuar pontuando. Onde é que vira? Qual é a atenção que vocês precisam ter? Existe um ponto de corte de 12 meses. Mais de 12 meses sem reportar, o instalômetro ele já coloca, ele faz uma análise de que aquele medidor não está mais ativo. E aí, ele não vai ser computado para esse painel aqui que o Rafael está mostrando, que é o painel que a gente do Unicef criou justamente para ter o recorte dos municípios que compõem o selo. Então, feita essa explicação do instalômetro, só para vocês terem uma ideia aqui, esse número geral que vocês estão vendo na tela é o número de todas as escolas que compõem os 2.266 municípios aderentes ao selo Unicef. Mas, como o Rafael está mostrando, a gente consegue aplicar filtros também. Esse é o panorama geral, só para mostrar para vocês. A gente já está com mais de 75% das escolas que estavam previstas para terem medidor instalado, com medidor instalado. Isso é um sinal muito positivo, né? Se a gente for, esse é um dashboard que vocês podem também fazer a navegação direta, vocês vão poder aplicar alguns filtros por estado e entender também qual é a dinâmica de cada município. Então, aqui, Rafael, você aplicou para o estado de Pernambuco, foi isso? Então, se... seu microfone está desligado. Tá. Bem, enquanto ele está colocando aqui, a gente tem 4 informações aqui nessa tela, né? Qual é o total de escolas? Pronto, você aplicou, eu vi aqui Paraíba, né? Isso, vamos ver aqui o município. Paraíba. Então, antes de aplicar o município, só para o pessoal aqui ter uma ideia, né? A gente tem, quando a gente aplica o filtro do estado, o total de escolas que aquele estado, que os municípios daquele estado participantes do selo têm, o total de escolas com internet, que é o que a gente precisa chegar, né, 2.577, no caso da Paraíba, quantas escolas já estão com o medidor instalado e quantas faltam.
Paraíba realmente está com um cenário bastante positivo, né? A gente já está ali com mais de 2.000 escolas, né? Tem um saldo aí de 489. Aí, quando a gente aplica para o recorte de municípios, a gente está com 89 municípios no estado da Paraíba que já instalaram medidores em todos os seus escolas com internet. E aí, para a gente ter um panorama de como a gente está avançando nisso, a última tela, que é a tela 4, Rafael, eu vou pedir para você mostrar lá, porque ela vai indicar para vocês como é que está o andamento disso, né? A gente falou que são 489 escolas, e você aqui vai voltar ao panorama geral do Brasil todo, né? A gente tem dos 2.266, 2.216 que já tem pelo menos um medidor instalado, e 705 municípios que já cumpriram a meta. Aplicando aqui o da Paraíba, a gente vê um cenário, né? A gente tem lá dos municípios que já têm um medidor instalado, isso significa que já começou a fazer uma mobilização, que já está pensando nisso, e a gente tem, na reta final, 89 que já instalaram medidores em todas as suas escolas com internet. Mas veja, se a gente for fazer um recorte de 80%, a gente já tem 141, e 70, 159. Então, a gente está falando da última milha, né, do último esforço para conseguir chegar nesse 100%. Por isso que a ideia é que vocês, ao olharem esse painel, consigam ter um panorama de quais são as escolas que estão mais próximas para chegarem em 100%. E aí, nessa aba download, que está aqui perfeito. Nessa aba download, quando você clica, ele vai abrir uma outra página que permite que você baixe algumas planilhas que são importantes. Tem a planilha, só informar, esse dashboard ele é atualizado diariamente, em 2 momentos, pela manhã e pela tarde. Então, se vocês forem ali às 5h30 da tarde, já vai estar um número diferente, porque ele vai contar com as ações do dia. Mas nessa aba download, ela permite que vocês tenham 4 informações. Você consegue baixar a base de todas as escolas do Brasil, todas as 53 mil escolas. Então, isso é mais um panorama geral para você, se quiser fazer uma comparação com outros estados, outros municípios. Você tem uma possibilidade de a situação por estado. Então, eu quero saber como é que está a Paraíba. Todas as escolas de todos os municípios da Paraíba estão lá na planilha, com a situação, tem ou não tem internet, com a situação, se tem internet, está com o medidor instalado ou não. E a terceira e quarta tabelas são aquelas referentes aos municípios que alcançaram já 70% das escolas com internet e medidor instalado, então, é aquela que já está ali numa fase muito próxima dos 100%, e as que estão com 100%. Então, os municípios que já chegaram em 100%. A gente colocou essas 2 informações justamente para que vocês possam, nessa reta final, olhar com atenção quais são, quem já está no 70%, falar, poxa, falta muito pouco aqui, vamos focar nessas escolas que estão sem essa situação de medidor instalado. Então, aqui, ele é um complemento, esse painel, ao instalômetro. Aquilo que a gente mostrou antes segue sendo a fonte oficial, porque ela é a fonte que vem do NIC. A gente só deu um tratamento aqui específico para facilitar a visualização. Mas é lá no instalômetro que está a informação que vem direta do NIC-BR, que coordena essas medições. Então, acho que antes de passar a palavra, para a gente tirar mais dúvidas, o que a gente quer colocar aqui é a instalação, ela é um procedimento que ela é simples, e ela exige só algumas questões, né? Acho que vocês já viram ali todo o material das éticas, compartilhou os vídeos, para isso acontecer. Um ponto que costuma ser muito trazido é a questão do computador onde isso deve ser instalado. Sobre o risco de ser repetitivo aqui, mas acho que é uma informação importante, porque podem ter municípios que ainda não tiveram essa primeira informação, mas o medidor, ele é um software público, gratuito, que ele é baixado direto de um site oficial do NIC-BR, que é uma organização
pública que construiu esse medidor. Então, esse medidor ele não vai causar nenhum dano ao seu computador, você não vai ter que pagar nada por ele, e ele não vai afetar a sua internet. Ele é apenas um sistema que vai ficar medindo a internet que chega no seu computador e mandando automaticamente essa informação. Você não precisa, depois da instalação, fazer mais nada com o aplicativo. Então, essa informação automática. Então, a pergunta, muitas perguntas que vêm é: onde instalar esse medidor? Qual é a indicação que esse medidor seja instalado em um computador ou notebook que seja fixo da escola? Por que a gente não coloca tablet? Por que a gente não coloca celular? Por que a gente não coloca um notebook que circule por outras escolas? Porque o medidor, ele manda a informação da internet que chega no computador. Se aquele computador pega a internet, por exemplo, da secretaria, pega a internet da casa do professor, pega a internet de algum outro ambiente que não da escola, o medidor ele não tem essa percepção de travar e dizer: não, esse daqui não é da escola. Ele vai pegar tudo que vem do computador. Então, para a gente saber que esse é o fim, a conectividade que chega na escola tem que ser um computador ou um notebook que fique naquela escola, que não saia, que não circule. Então, essa é a primeira informação. Não dá para instalar no computador, no notebook, não dá para instalar no tablet, no celular, porque o aplicativo nem roda nesses aparelhos móveis. E também no notebook é possível, sim, desde que seja um notebook que fique na escola, que não saia de lá. Aí tem algumas perguntas que já surgiram, já complementando essa questão do computador. A gente não tem um computador que é do patrimônio da escola ainda. E a gente sabe que isso é um desafio muito grande, a gente reconhece. E as escolas têm esse desafio de ter um computador fixo, né? Às vezes esse é o computador que fica na sala do professor, que fica na sala do diretor somente, e não vai para a sala de aula. Quais são as recomendações que a gente dá? Se você tem um computador que fica na sala do administrativo, e é o único computador da escola, você pode instalar nesse computador. Se você tem um computador que fica apenas na sala do professor, você pode instalar também nesse computador. O ideal é que esse computador esteja conectado à internet que é utilizada na sala de aula. Então, mesmo que ele não esteja na sala de aula, ele tem que captar, idealmente, a internet que chega na sala de aula. Mas, como eu falei, isso é idealmente. Na situação ideal é um computador conectado via cabo à internet que é utilizada pelos professores e alunos em sala de aula. Esse é o cenário ideal. Thales, minha internet, a gente não tem como ligar o cabo. Ok, pode captar o sinal do Wi-Fi. A recomendação é que esse computador fique o mais próximo possível do roteador, porque vocês sabem, por experiência da nossa casa, que quando a gente tem um sinal de Wi-Fi e ele está no ambiente, e a gente está 2, 3 quartos, ou tem algumas paredes separando, o sinal vem fraco. Então, a gente recomenda que o computador fique o mais próximo possível do roteador. Mas, se for possível pegar o cabo, melhor ainda, porque essa internet via cabo ela não tem oscilação. Ela vai sempre pegar a internet que chega diretamente àquela escola. Não tem um computador que é utilizado em sala de aula, ele fica apenas na administrativa. Tudo bem, não há problema, desde que seja um computador que fique na escola. O mais importante é a gente saber, pelo menos, que velocidade da internet chega naquela escola. Esse computador, ele circula, ele fica na escola, mas às vezes ele vai para a secretaria, às vezes ele vai para a casa do professor. Nessa situação, a gente recomenda que busque um computador que seja fixo. Se esse computador não é fixo, qual é o encaminhamento? Que se busque uma solução enquanto secretaria para que aquela escola consiga ter um computador, um notebook fixo, patrimoniado. A gente sabe que existem políticas públicas que também permitem essa aquisição, e quanto mais, e esse computador fixo, ele não vai servir apenas para o medidor, mas ele vai servir também para acesso a outros sistemas de gestão da própria secretaria, mesmo para acessar os programas de gestão
do MEC. Então, é importante pensar esse movimento de ter esse computador. Se não tem ainda, está no Unicef, o nosso plano de aquisição é só para o próximo semestre. Pensem na possibilidade de fazer um comodato, de fazer uma doação temporária para aquela escola utilizar, se vocês têm algum computador já na secretaria, para que aquela escola tenha esse computador e quando for adquirido um computador para aquela escola, haja substituição, aí vocês fazem a desinstalação do computador que estava na escola e instalam no outro. O que a gente recomenda é, sempre que possível, tentem ter um computador que fique na escola durante esse período. Se for para ter um computador que circula, é melhor você não instalar, porque aí a informação que você vai estar passando, a informação que vai estar equivocada. É isso, só um panorama mais geral, Rafael. Acho que com o que você falou e que eu falei aqui, a gente pode abrir para algumas perguntas mais específicas. Isso. Mas acho que só pegando um gancho nessa sua reflexão, eu queria reforçar, porque tive muito atendimento, né, e possivelmente alguém aqui pode estar com essa situação. Acho que é muito importante essa sua fala em relação ao equipamento, né, e ao cuidado com o notebook, porque é uma dúvida muito frequente. A gente tem um grande número de municípios com zona rural, e aí é um grande desafio das escolas do campus, zona rural, de deixar esse equipamento na escola. É uma queixa que muitas pessoas me procuraram para saber, a gente não costuma deixar esse equipamento na escola por causa das questões de segurança, não tem câmera, a escola já foi roubada várias vezes. Então é uma realidade, né, nas escolas, principalmente aí dos contextos rurais. Mas aí e aí eu reforço sempre com as pessoas que me procuram, né, com esse relato, essa fala que o Thales tem, que trouxe agora, né, que é importante que seja um notebook de uso exclusivo da escola. Se for um notebook por motivo de segurança que precise sair dessa escola, ele ainda assim precisa ser de uso exclusivo da escola, não deve ser usado em outros ambientes. E isso eu já reforcei com algumas pessoas, né, que me procuraram esse atendimento, nessa reflexão que o Thales traz, que é o dado equivocado, se você está conectando esse computador a diferentes fontes de internet. Esse é o cuidado e a delicadeza de você usar um notebook que vai estar se conectando, né? O notebook, uma vez que você instala o medidor, ele vai estar com o número do INEP daquela escola vinculado, né, àquela máquina. Então, a internet está sendo reportada em nome daquela escola para um programa federal do governo. Então, é um dado de política pública, é um dado sério. A partir do momento que esse computador ele sai do local da escola, ele é conectado na casa da pessoa que está ali responsável por ele, na Secretaria de Educação, em uma biblioteca, em um café, em algum local público, ele vai estar sempre reportando diariamente essa internet de todos esses espaços como se fosse da escola, porque vai estar vinculado ao INEP. Isso vai gerar um dado inconsistente, vai gerar um dado falso e pode até prejudicar a própria escola. Então, não é o indicado. Então, quando o Thales falar, é um computador, se for notebook, pode ser notebook, mas que seja de uso exclusivo da escola. Então, nesses contextos de escola, dos municípios que têm um território, né, com escolas rurais do campo, e que tem essa questão de segurança, que possam pensar numa alternativa, como o Thales trouxe aqui, de ter uma máquina específica, que se não for a definitiva agora, mas pode ser uma temporária, de uso exclusivo da escola. Se por motivo de segurança a escola precisa levar esse computador, né, o gestor, o coordenador, o professor, alguém precisa levar, que evite usar, que seja uma máquina designada pela secretaria para utilizar para a escola, que evite se usar em outros espaços. Essa é a grande delicadeza do notebook, né? Então, por isso que quando o Thales traz o cenário ideal é um computador de mesa com conexão a cabo, é que, de fato, seria o mais, digamos, o cenário perfeito, né, nesse sentido. Mas a gente sabe que a realidade, ela é desafiadora. E assim, essa última frase é perfeita, Rafael. A realidade, às vezes, ela é mais desafiadora do que o que é planejado dentro de um contexto nacional. A gente sabe que há muitas escolas que têm uma dificuldade de ter esse computador fixo por questões de orçamento, por questões de segurança, mas a gente fala que qual é a finalidade dessa iniciativa? Que a gente consiga, enquanto país, ter um panorama de qual é a real necessidade de conectividade nas escolas públicas brasileiras. O que a gente tem hoje é o censo escolar. O censo, muitos de vocês responderam, você pergunta se você tem ou não tem internet. E aí depois pergunta se essa internet é usada pelo professor, pelos alunos, pelo administrativo. Essa informação importante mas ela não é suficiente, porque vocês sabem, a gente pode ter uma internet que permita apenas mandar mensagem do WhatsApp.
Haja um porto da internet que permita o que a gente está fazendo agora, compartilhar dados de vídeo, compartilhar dados em tempo real e chamada. Essa é a melhor internet, que é o mínimo de internet que a gente deveria ter para garantir atividades pedagógicas. Imagina você dizer que tem internet na sua escola e aí instalar um medidor no computador, mas esse medidor pegar a internet da secretaria ou da sua casa. Quando o gestor for olhar para aquela escola e falar, poxa, ela está aqui com 30 GB, eu não preciso mais de investimento nela, de conectividade, porque ela já está com uma velocidade muito acima das outras escolas. Vou focar naquela escola que está ou sem internet ou com internet muito baixa. Então, não é aqui, a gente não está olhando ainda, não vai olhar no âmbito do selo para a qualidade da internet, da velocidade. A gente só quer ter o medidor instalado. Mas, a partir do momento que vocês instalam o medidor, é possível saber qual é a qualidade dessa internet que chega na escola. E aí, tanto vocês como municípios, como o governo federal, através da Estratégia Nacional de Escola Conectada, está pensando os investimentos a partir dessa informação. Quanto mais informação tiver, melhor. Por isso que esse é um movimento que, às vezes, pode parecer, qual é o sentido de instalar esse medidor? A gente sabe que há um pré-requisito para acessar os recursos da PIEC, mas não é só para isso. Alguns municípios já devem ter equipes da EASSE, ou mesmo do FUST, para instalar conectividade em algumas das suas escolas. Isso está acontecendo a partir das informações que o governo federal teve de quais são as escolas que estão com a internet mais baixa, com sem internet. Por isso que o medidor tem essa importância da gente melhorar a tomada de decisão desses recursos que vão chegar nos municípios. Então, a gente falou do computador, porque se esse computador sair da escola, a gente pode até, no primeiro momento, cumprindo a meta de instalar o medidor. Mas, a médio e longo prazo, a gente vai estar colocando aquela escola numa situação de prejuízo, porque a gente vai estar passando a informação que não é condizente com a realidade. Existem outros cenários que são colocados. Já vou adiantar aqui, Rafael, que é a questão, mas espera aí, por que está dizendo que tem sim aqui, se eu não tenho internet? Essa informação de sim no estalômetro, que a gente toma como base, é a resposta que foi dada no censo escolar. Eu estou vendo aqui que a Bia está escrevendo que a minha fala está cortada, é isso mesmo? Vocês estão com alguma... Para mim está rodando normal, eu acredito que pode ser a internet dela. Se vocês estiverem com isso, me avisem que eu mudo aqui, tento mudar. Um belo exemplo aqui, prático, se a gente não está com um bom sinal, a gente não consegue nem ouvir, ou mesmo a minha voz vai sair cortada para vocês. O outro ponto, como eu estava falando, é por que a gente não pode mudar esse sim ou não? Porque a gente está utilizando a referência do censo 2024. Então, esse foi o corte que a gente fez. A gente não fez um levantamento escola por escola para saber se tinha ou não tinha internet. A gente pegou os dados do censo e colocou ali como referência. A gente sabe que o censo é respondido ao longo do ano anterior. Às vezes, muitas dessas escolas responderam ao censo no primeiro semestre de 2024. E muita coisa muda de um ano para o outro. Mas a gente toma como base as informações do censo. Isso significa que na 7, eu estou com uma escola que está dizendo que tem internet aqui pelo censo, mas que não tem internet hoje. Aí é aquele trabalhinho de Sherlock Holmes que a gente precisa fazer, de investigador. Por que isso? Porque naquele momento tinha internet pelo programa da PIEC ou por um pacote que foi fornecido pela Secretaria Municipal, ou teve alguma organização ali comunitária que fez essa doação, mas hoje não tem mais. Será que é possível retornar a essa situação? A gente está aqui até o dia 28, não precisa, se a situação pode ser resolvida até o dia 28, que é a primeira rodada de medição, é importante fazer esse movimento de retomada dessa internet. Porque às vezes é uma questão ali, e é uma outra explicação que vale dar. Se a internet que chega na escola veio da PIEC, veio de uma compra direta da escola, veio do município, de uma parceria com o Estado, ou de uma ONG que fez uma doação, ou de um programa do governo federal, para nós isso não tem importância, porque a partir do momento que você respondeu, enquanto gestor da escola que tem internet, aquela escola oficialmente está com internet. Então,
a gente não faz uma avaliação de qual é a origem dessa internet, a gente só quer saber qual é a qualidade que essa internet chega. Então, não é um pré-requisito, e já houve essas perguntas também, a internet da escola não veio da PIEC, é uma internet que a gente conseguiu por outros meios. Precisa uma medidor? Precisa, porque a partir do momento que você informa vocês que tem internet, essa é uma informação que é dada para o governo federal, estadual e municipal como certo. Você já tem internet. Se teve variação, a gente recomenda que faça esse movimento de retomada dessa situação até o dia 28. Se não for até o dia 28, a gente tem ainda uma segunda rodada até 2027 de medição da instalação do medidor. Então, é importante que a gente quer, obviamente, todo município quer, e a gente quer que todos vocês recebam selo Unicef. É o nosso desejo, estamos aqui de mão dadas e juntos. Mas o objetivo do selo é fomentar políticas de proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Então, se aquela escola já teve internet, por algum motivo está sem agora, será que não seria possível fazer um movimento, uma mobilização para essa internet voltar e os professores, os estudantes daquela escola terem esse benefício, voltarem a ter esse benefício para melhorar a qualidade da escola, para melhorar a qualidade da aula? Então, a gente entende essa situação, a gente recomenda que seja feito um movimento para a retomada dele, porque a gente não tem como mudar o status do sim ou não. Isso só vai ser mudado no censo de 25, que vai ser divulgado em março do ano que vem. Aí a gente atualiza automaticamente aquela linhazinha do sim ou não, vai ser atualizada pelos dados do censo 20. Agora a gente está usando o censo 24, a partir do ano que vem o censo 25, e lá em 2027 o censo 26. E aí, já aproveitando aqui mais um gancho, antes de abrir uma nova pergunta, porque isso foi que o Rafael comentou. Unicef, certo? Eu estou aqui com a lista das minhas escolas e já instalei, sim, todas que tinha sim, instalei medidor. Tem aqui 3 que estão como não, mas ela já tem internet. A gente conseguiu internet desse ano. Posso instalar? Pode. Não é uma obrigação até o dia 28 de novembro, mas ela vai ser uma obrigação a partir do ano que vem. Porque essa escola que está como não esse ano, foi porque ela respondeu ano passado que não tinha internet. Mas para o censo desse ano, ela respondeu que tem internet. Então, no ano que vem, ela vai se tornar uma escola que vocês vão precisar fazer a instalação do medidor, porque ela vai estar com status sim. Se você já faz a instalação agora, aproveita essa mobilização, você não precisa, quando chegar, quando mudar o status sim, você já vai estar com o medidor instalado. Então, é uma recomendação de mobilização para instalar a internet em para instalar o medidor em todas as escolas da sua rede que tem internet. O dado que a gente utiliza é o do censo 24, mas vocês estão com um dado muito mais vivo e atual. Pode ser com a escola que não tinha internet no ano passado, tem agora. Se vocês conseguirem fazer a instalação do medidor, vocês vão estar antecipando uma atividade que vai ser obrigatória no ano que vem. Mas, retomando, para o recorte que a gente está fazendo do 28 de novembro, a gente vai olhar para as escolas que disseram sim, e para que elas, e todas elas têm que estar com o registrado, com o medidor instalado. Perfeito, Thales. Muito bom. Já olhando aqui no chat, algumas dúvidas, né, com base aí no que o pessoal de Ana, São José da Coroa Grande, está aparecendo sim no painel, tá? Acabei de consultar aqui, dá uma olhadinha lá na situação de vocês aqui, ó, em Pernambuco. Tem que filtrar Pernambuco e depois o município. Vocês vão encontrar lá, São José da Coroa Grande. Algumas dúvidas que eu já fui notando aqui no chat, em relação à questão, justamente, né, de que a gente já comentou, de aquisição de computador, a escola não tem computador, então, enfim, como o Thales falou, prover, né, a possibilidade da Secretaria de Educação designar, né, algum equipamento patrimoniado para aquela escola, por mais seja temporário, até a aquisição definitiva, através de algum planejamento, enfim, ou PDDE também. Tem aí algumas dúvidas em relação, né, as gravações vão ser disponibilizadas, fiquem tranquilos e tranquilas no grupo, o material também, o slide. Algumas pessoas perguntando aqui sobre as escolas que estão desativadas. A gente tinha informado
que estava para sair o formulário, no qual vocês iam reportar o INEP, o nome da escola e a documentação, né, para poder comprovar que era escola desativada e a gente não incluí-la na relação, né, de obrigatoriedade do município. No entanto, esse formulário não vai ser mais via formulário que isso vai ser feito. O Unicef já estava observando uma outra estratégia. Fiquem tranquilos e tranquilas que se o município de vocês estão com essa situação de escolas desativadas e desativadas, nucleadas, enfim, vai ter um meio de verificação de forma que não impacte na meta do município, tá? Mas não vai ser mais via formulário. A gente ia divulgar esse formulário essa semana, mas vai estar ok. É justamente por isso que a gente também não publicou o Carimba que é top, como eu falei, né? A gente está fazendo uma verificação com monitoramento para fazer uma publicação que dê conta aí desse recorte também. Então, fiquem atentos e atentas ao Carimba que é top quando sair e verifiquem se deu conta aí das escolas de vocês, tá? Qualquer divergência, vocês abrem um chamado na CEF para a gente verificar. Mas a estratégia que o CEF está estudando e vai ser em breve implementada vai dar conta dessas escolas aí que estão desativadas. Então, fiquem tranquilos e tranquilas nesse sentido. As escolas nucleadas, né? Acho que tem alguns cenários de escola. Outras pessoas já relataram essa situação, de escolas que funcionam no mesmo prédio, né? Creche, escola, na mesma estrutura, tem ali uma parte que é escola, uma parte que é creche, mas às vezes a internet é a mesma. Mas se são dois INEPs diferentes, vocês vão precisar instalar em dois computadores diferentes, tá? Com um vinculando a cada INEP, ainda que seja uma escola só, uma estrutura física, né? Só com uma única internet, mas se tem dois INEPs funcionando no mesmo espaço, então vai ser preciso para comprovar nos dois, né? Para quem entrar o registro nos dois, a instalação nos dois, em dois computadores diferentes. Aí não vai poder ser em uma máquina só, porque a máquina só permite a vinculação de um INEP, né? Por programa, quando faz a instalação. Então, tem que ser aí dois computadores. Uma outra pessoa me perguntou aqui no chat se é possível instalar em dois computadores distintos com o mesmo INEP. Vai dar duplicidade, tá? Se isso acontecer, se vocês tiverem um computador, instalou, e depois em outro computador fez a instalação vinculando o mesmo INEP, é possível, mas aí quando vocês forem verificar lá no site, o nome da escola vai constar duas vezes com duas datas de registros diferentes. Não tem problema, tá? O ideal é que conste pelo menos um, mas se por alguma razão precisar reinstalar, né, porque a máquina anterior deu problema ou alguma coisa, pode instalar sem bronca, que não vai Essa, essa atrapalhar. questão essa questão que o Rafael trouxe também é um tema de muitas perguntas, né? Primeiro, deixa eu responder aqui ao conterrâneo de Cajueiro, que ele pergunta uma informação de que ele conseguiu instalar medidores, se eu entendi bem, né? Mas quando essa escola que ele instalou o medidor, aparece o instalômetro como não tem internet. Esse é o caso, exatamente o caso que eu estava comentando agora. O instalômetro, ele é baseado nas informações do censo de 24. Então, se você respondeu, se aquela escola respondeu que não tinha internet em 24, ela vai aparecer como não. Isso não quer dizer que hoje ela esteja sem internet. Se ela estiver com internet e você conseguiu instalar o medidor, ótimo. Você já antecipou uma ação que vai ser necessária a partir do ano que vem, porque essa escola, se tem internet hoje, ela vai passar a estar com status sim no ano que vem. Então, para fins de cumprimento de meta na medição do dia 28 de novembro de 2025, a gente só vai olhar para aquelas internets que responderam sim no censo de 24. Então, no seu caso, não é um problema, é uma antecipação de uma atividade que você já fez. Mas o seu momento de atenção agora, até o dia 28, é para aquela escola que está com situação sim e ainda está como não registrado. Esse é aqui que a gente tem que carregar as mangas e olhar para garantir, porque é só assim que a gente vai chegar na meta dos 100% dos medidores instalados nas escolas com internet. A gente tem essa questão relacionada ao nucleamento, é a mesma situação que a gente estava conversando, né? A gente se baseia nos dados do censo. Se houve um nucleamento, se houve uma desativação nessa escola, é impossível fazer a instalação desse medidor. A gente está analisando internamente todas essas situações, a gente está entendendo que sim,
os municípios estão bastante engajados, preciso fazer um grande agradecimento e reconhecimento para Alagoas, Pernambuco e Paraíba, que são estados que estão com um nível de engajamento muito alto, com muitos municípios já cumprindo a meta dos 100%, muitos municípios no 80%, no 70%, mas essa é uma atividade que é a primeira vez que o Unicef, enquanto selo, está promovendo. Então, a gente também está aprendendo com vocês como é que a gente pode manter essa atividade de forma a que ela ainda seja um desafio para que vocês alcancem, mas que não desmotive vocês por um impedimento técnico que está acima das condições de vocês. Então, essa questão da desativação, do nucleamento, não tem como resolver, obviamente, porque vocês, a escola não existe mais, não funciona mais. Então, essa situação, ela vai ter a desativação, inclusive, do código INEP dela, ela vai deixar de computar como uma escola dentro do censo escolar. Como a gente tem essa trava do censo do 24, a gente não consegue atualizar ainda, mas isso vai ser atualizado a partir do ano que vem, isso vai deixar de ser uma necessidade de atividade da parte de vocês, tá? A gente está analisando aqui qual é a melhor solução para dar conta dessas situações, e a gente vai comunicar muito brevemente, mas fiquem tranquilos, o fato de vocês estarem, por exemplo, eu tenho aqui 10 escolas, mas tem uma escola que está aqui desativada, tem uma escola que está aqui sem computador fixo. Esses municípios que estão ali muito próximos do 100, a gente está olhando com atenção para encontrar uma forma para que vocês não sejam prejudicados, tá? Porque a gente entende que essa mobilização está sendo feita, e a gente reconhece muito e parabeniza vocês pelo que está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar aqui novamente o painel, porque eu só... Enquanto Thales compartilha o painel, eu só queria aproveitar aqui o Wilson fez um comentário aqui que ele é técnico de informática e recomendou aqui colocar um load balance de data, enfim, alguma coisa mais técnica aí para apoiar nessa instalação. O que eu achei interessante desse comentário do Wilson é justamente esse apoio que eu sempre recomendo ao município que está com dificuldade de fazer a instalação ou desse registro computar, né, lá no instalômetro, de pedir apoio às equipes de TI do município para que possam verificar a máquina, verificar a instalação, se é possível fazer uma reinstalação. E aqui, já adiantando, eu sei que é uma dúvida muito frequente, já apareceu agora no chat, possivelmente aí nas pessoas com as mãos levantadas, que é o que eu recebo com maior frequência, é justamente isso, já fizemos a instalação uma vez, já faz uma semana, já faz alguns dias, e não consta lá no medidor, lá no instalômetro, não consta o registro. Então, essa é uma das grandes demandas que aparecem com frequência. Se vocês estão nessa situação, é importante fazer aquelas verificações básicas que a gente já recomendou várias vezes, checar com a escola se a internet está funcionando, se ela está conectada a uma internet estável, checar se o computador foi ligado ali por no mínimo 6 horas depois da instalação, que é um período ali recomendado pelos guias oficiais, né? Manter esse computador ligado. Aí, já relacionando com a escola do campo, algumas pessoas falaram, mas a escola só funciona no período da manhã, de 4 horas, ou só funciona no período da tarde. Aí vocês vão ter que ver, né, a viabilidade de deixar o computador ligado lá, né, de um dia para o outro, e depois tira no outro dia, mas enfim, deixando ali um período do computador ligado, né, com um tempo mínimo de 6 horas para que esse registro possa contar. E aí lembrar também de desativar no computador aquela configuração de que o computador se desliga automaticamente após algumas horas ali sem uso, porque isso também pode estar impactando no registro. Mas além disso, dessa checagem inicial, ainda que isso seja feito, já foi verificado que está ligado mais de 6 horas, está conectado à internet. Tem alguns indicadores lá dentro do medidor, né, Thales, que tem umas pastas que vocês conseguem acessar do medidor para saber se ele está computando, se ele está fazendo o registro ou não. Então, é importante também vocês verificarem, dentro dessas, se Thales puder comentar com mais precisão, como que verifica isso, né, essa questão da pasta, que vai detectar ali a medição, o reporte da última medição, os símbolozinhos que o computador apresenta quando o medidor está funcionando, na barrazinha, nos ícones. Então, isso são elementos que vocês podem checar também para saber se o medidor, apesar de instalado, se ele está
funcionando de maneira correta no computador, porque isso pode estar impactando justamente o registro dele lá no instalômetro. Perfeito, vocês estão vendo aqui a tela do... Ainda não chegou a tela. Ainda não. Deixa eu colocar aqui, parecia que estava... Estamos, só para eu retomar esse ponto daqui e depois falar o que o Rafael falou dessas duas questões. Só para vocês terem uma ideia, que enquanto panorama nacional, quanto que a gente, enquanto selo Unicef, quanto vocês já avançaram muito, né? A gente começou lá em julho, quando a gente terminou as adesões, nosso cenário era de 21.343 escolas com internet medidor instalado, do universo de 43 mil, que precisaria chegar. A gente, nesse período, já está com 33.118. Então, a gente está aqui com mais de 12 mil medidores instalados, quase 12 mil medidores aqui instalados, no universo de mobilização de 2 a 3 meses, né? Mais de 50% do que era o registro anterior. Então, sim, a mobilização está acontecendo e a gente está reconhecendo isso como uma ação que precisa ser considerada, e a gente vê, quando a gente vai no panorama nacional, que a gente tem um número muito significativo de municípios, você vê, de 2.266, 2.216, né? Só faltam ali 50 deles terem pelo menos um medidor instalado. Então, estamos sim com um cenário de um avanço significativo desse engajamento. E aí, para responder a essas perguntas que o Wilson, né, trouxe, que o Rafael já respondeu, a primeira coisa a dizer a gente vincula a instalação do medidor ao código INEP da escola. Então, sempre que você coloca o código INEP da escola, o sistema vai entender que aquele computador é daquela escola. Pode acontecer de você instalar mais de uma vez, mais de um computador. Não é recomendado, porque você pode gerar ali uma certa confusão para você saber qual é o medidor que está chegando, de fato, captando a melhor internet daquela escola. Mas, se você, no CF7, tem um medidor aqui que estava instalado, eu não sei qual computador está, a gente não tem certeza se foi instalado corretamente, podemos instalar um outro, ele já está há muito tempo sem medir, a gente não consegue saber, vocês podem instalar um novo medidor, né, no computador que vocês entendam que seja o mais correto. O que a gente recomenda é fazer aquele trabalhozinho também de Sherlock Holmes para tentar descobrir que computador é esse, porque se ele é um computador, por exemplo, que foi instalado no notebook, que estava na escola e saiu da escola, ele pode estar reportando a informação equivocada para vocês. E também para quem for olhar esse painel entender, poxa, aqui tem esse computador que está dizendo que tem 200 megas chegando, e esse outro que está chegando 5. Qual é o correto? Então, tentem fazer esse movimento, mas isso, para fins do selo Unicef aqui de medição, não é um problema, isso não vai gerar uma perda de pontos. O que pode acontecer também, e acho que isso tem sido mais comum em alguns estados da região norte, mas conversando com o pessoal da Bahia também tinha essa situação, de o pessoal da EASSE, que é a empresa de acompanhamento da conectividade na educação, que foi criada para fazer a instalação de internet em escolas que não tinham internet pelo governo federal, ele está fazendo instalação em algumas escolas já da internet, e ele está levando já um roteador que tem um medidor instalado. Então, pode acontecer de escolas que já foram atendidas pela EASSE, pelo FUST, ou que fizeram a aquisição recentemente de algum roteador, esse roteador já veio com o medidor instalado e aí está reportando automaticamente. Essa é uma situação ideal que, em médio e longo prazo, vai ser proposto para todas as escolas. O roteador já venha com o medidor, porque aí não precisa ter nenhum movimento de instalação no computador. Mas isso é um movimento de médio a longo prazo, porque nem todo município vai fazer a aquisição desse roteador de um ano para o outro, e
essa política do MEC, ela vai ser feita de forma gradativa, para instalar internet em escolas que ainda não têm a internet muito baixa, já vim com esse medidor instalado. Então, não estranhem se vocês virem um medidor, mais de um medidor, porque pode ser que se encaixe na situação de ser um medidor que já está instalado no roteador. E aí, a pergunta que você fez, como é que eu sei? Eu instalei, mas quando eu instalo, não aparece a medição. Existe uma diferença entre, eu vou até mudar aqui a configuração aqui, para vocês só terem uma informação, que vocês estão vendo aqui a minha tela, certo? Do instalômetro, eu fiz aqui de Sim, batalha. Não, só para vocês terem, assim, existe uma diferença entre a situação de data de instalação e da última medição. O município de Batalha aqui, por exemplo, está com 2 escolas aqui que faltam não, deixa 2, tem um pouquinho mais, porque eu não coloquei aqui. Ele tem algumas escolas que estão com sim não registraram, na verdade é só a escola municipal Maria Nicásia Amorim. Ela está com a situação não registrada, né? Mas você pode ver que tem outras escolas que estavam sem internet e foi instalado, porque são escolas que já têm internet atualmente, já foi feita a instalação, um foi em outubro, 2 de 10, 16 de 10, 25 de 9, foi no momento também aqui, 19 de 3, e elas estão ativas na sua medição. Qual é o ponto aqui? Às vezes, a data aparece aqui a situação de instalação, mas não aparece medição. Por quê? Você pode ter instalado o seu medidor, mas você ainda não conseguiu reportar essa primeira medição. Isso pode acontecer por alguns motivos. Você instalou, mas você não deixou às 6 horas. Você instalou, mas você não ligou mais aquele computador à internet depois para que ele consiga reportar. Ou você instalou e alguma trava aconteceu, algum problema nessa instalação aconteceu. E aí, para a gente conseguir entender o que está realmente impedindo de fazer essa informação de medição, o pessoal do NICBR desenvolveu essa ferramenta aqui de diagnóstico, tá? Eu vou passar o link aqui, isso já foi passado para os parceiros que trouxeram essa dúvida pontual em algumas escolas, e é importante rodar essa ferramenta de diagnóstico para entender, porque ela vai dizer se teve algum problema na sua instalação, e aí dá a indicação do que você precisaria fazer para rever essa instalação. Se passado todas essas etapas, você ainda tiver com um problema de instalação ou de informação de medição, a gente criou também esse registro de ocorrências que a equipe da CERT vem, e junto aos outros parceiros, vem trazendo para que o pessoal do NICBR, que a gente chama carinhosamente dos universitários aqui, né, porque naquele programa de auditório, você podia pedir ajuda aos universitários, uma pergunta era muito difícil, eles fazem essa avaliação mais técnica do que está acontecendo. Então, para isso, a gente precisa saber qual é o código INEP da escola e qual é a situação da ocorrência para fazer essa solução deixa eu voltar aqui para vocês. Agora sai um pouquinho aqui. Para a gente ter essa informação precisa, e aí o que eles estão fazendo? Eles estão respondendo num intervalo de uma semana. Então, se você colocou na semana passada aqui, até a sexta dessa semana, a gente responde e esclarece esses pontos. Então, o que a gente sugere é que vocês façam essas etapas que estão previstas no guia de instalação, no vídeo tutorial. Se houver algum problema que depois de instalar não aparecer aqui, roda um pouco essa ferramenta de diagnóstico, faz os procedimentos, faz a reinstalação, se for esse o caso, e aí depois vocês podem, caso esse problema permaneça,
informar a CERT que vai colocar aqui no serviço de ocorrências para a gente conseguir resolver. Isso, Thales. Eu já dei devolutiva, alguns municípios me passaram já lá no canal Acerte, né? O INEP, o nome da escola. E aí eu vou fazendo esse registro, como o Thales mostrou ali, e já fui dando algumas devolutivas, né? Para alguns municípios que, enfim, estavam com essa situação para fazer algumas verificações. E aí, quem tiver nessa situação também, me repassa aí lá no canal Acerte os dados que a gente faz esse pedido de verificação. Mais importante, esse meio que o Thales fala, né, de vocês, se o registro não estiver entrando, vocês irem lá justamente na parte aí de detectar, né, os possíveis erros de instalação e fazer o diagnóstico para poder conseguir que o próprio programa, né, consiga fazer ali a identificação do que é que pode dar errado, ter dado errado, né, para não estar constando lá no instalômetro. Deixa eu ver aqui no chat o que mais apareceu. Eu mandei os links aqui, tá, pessoal? No chat tem o do estalômetro e tem o do painel do selo. Então, só reforçando, esse do painel do selo só entra os municípios que estão do selo Unicef, e o estalômetro vai entrar os municípios do Brasil todo, como o Thales falou, é um mecanismo de monitoramento do governo, vai olhar para o país inteiro. O do selo só recorte do selo. Então, consultem o município de vocês, quem está com dúvida, quem está com curiosidade aí de entender como é que está a situação, botem, filtrem o estado, o município, e vai ter o número de escolas lá em cima, como a gente já mostrou no painel, aquelas que precisam ter e o quantitativo que já tem. Se tiver tudo, aquela abazinha completa, né, o gráficozinho completo com o número 1, significa que o município já instalou em 100% das escolas. Então, está com a entrega realizada. E lá na Eu acho que página aqui 4... é importante, viu, Rafael, lembrar, porque às vezes veio também essa questão. Quando você vai lá no instalômetro, é importante você colocar o filtro de municipal, porque se você Exato. colocar só o estado e o município, ele vai baixar todas as escolas que estão naquele município, inclusive as escolas estaduais. Para o selo Unicef, o nosso recorte são as escolas municipais. Se vocês tiverem um regime de colaboração interessante e quiserem fazer uma ação conjunta com a Secretaria Estadual, com as escolas estaduais do seu município, melhor ainda, perfeito, porque você vai estar dando um panorama do município de toda a rede de ensino, municipal e estadual. Mas, para fins do selo, não esqueçam de colocar aquele filtro municipal, porque aí vocês vão ver só as escolas municipais que estão no seu município. Isso, bem lembrado, perfeitamente. E lá na aba, no painel do selo, do monitoramento, tem aqueles, né, vocês vão passando ali embaixo as páginas, né? Na página 4, como a gente mostrou ali inicialmente, tem o nível de porcentagem do seu município. Aí as pessoas perguntaram, quando é que vai sair o Carimba que é top? A gente vai divulgar, que é um meio da gente, né, divulgar publicamente, dar acesso os municípios que já concluíram com a entrega, mas ali naquela parte vocês também podem checar se o nome de vocês, do município, estiver constando na lista 100%, então tá tudo ok, vai sair no Carimba que é top. Os 70%, 50% vocês vão conseguir visualizar qual é né, a situação em porcentagem aí do município. Então, verifiquem também lá se está o nome de vocês, na página inicial, que é o quantitativo de escolas, e vão ali mobilizando aquelas que faltam. Acho que, bom, já são 10h17, né? Vamos abrir para as perguntas. A gente já tiramos algumas dúvidas aqui do chat, mas possivelmente aqui o pessoal com a mão levantada tenha mais questionamentos aqui para nos ajudar a pensar nos desafios. Então, por ordem de levantar aqui a mão, deixa eu só abrir aqui a listinha. A Ivaneide Vieira, de Já Mello. liberei os microfones, tá? Obrigado. Ivaneide, pode tirar sua dúvida. Quem está com a mão levantada e já teve a dúvida tirada, né, nessas interações que eu e o Thales fomos fazendo, aí você já baixa a mão para evitar perguntar o que já foi respondido, tá? Rafael, eu e Vandeide. Eu não estou no grupo dos mobilizadores da educação. Tá. Chama no canal Acerte. Você é mobilizadora de qual estado? De Alagoas, senador Certo. Rui Palmeira. Pronto. Eu vou pedir para a equipe da alguém aqui, Karina ou Eulaila, coloca o número aqui no chat do canal Acerte e abra um chamado que eu vou mandar o link por lá, tá?
Ou se você preferir, Vaneide, pode colocar o teu contato aqui no chat, que eu já encaminho para adicionar no grupo, tá? Pronto, vou colocar. A outra dúvida era em relação às escolas que estão fechadas no município, mas que constam lá na lista. Eu até coloquei aí. E você já até deu a resposta, né, Rafael? Isso, perfeito. A gente vai desconsiderar isso para a meta, tá? Ok. Acho que aqui só tem uma diferença que é importante também, não sei se é esse o caso do seu município. Existem escolas que estão desativadas, e que a desativação ou nucleamento vem por um decreto, é oficial, aquele código INEP não existe, não existirá mais. Mas existem aquelas escolas que estão passando por algum momento de reforma, por algum momento de interrupção das aulas, mas que vai continuar existindo no mesmo prédio e que vai ter, e que reportou ter internet, continua tendo internet. Nessa situação, pessoal, é importante vocês tentarem fazer a instalação do medidor, mesmo que a escola ainda esteja só funcionando para questões administrativas. Por quê? Essa escola é uma escola que ela continua existindo, ela não vai deixar de existir. Essa é uma escola que continua tendo código INEP e que disse no ano passado que tinha internet. Então, ela continua tendo internet. É diferente da que foi desativada e nucleada, que o código INEP vai deixar de existir. Então, se vocês têm essa situação, a nossa escola está em reforma agora, a gente está usando temporariamente um outro prédio, não é para instalar nesse outro prédio se for uma coisa temporária de 2, 3 meses, porque você, novamente, vai estar ali reportando a internet que não é a mais precisa. Faça a instalação no computador que está na escola, onde ela existia, onde ela está, onde ela existirá para o próximo ano, mesmo que essa internet ainda esteja para fins administrativos, porque pode ser que você tenha uma internet que vai ser ainda melhor quando a reforma terminar, mas a gente já vai saber que aquela escola tem internet no local onde ela está. Eu vi aqui pelas perguntas, inclusive, uma indicação aqui de que Marcos Felipe, né, lá de Rio Largo, comentou que eles perceberam que, com os medidores instalados, havia uma diferença muito grande na velocidade que estava sendo reportada. E isso pode acontecer por uma série de fatores mais técnicos, né? Ele trouxe aqui essa questão do access point, que tem uma latência ali, uma questão de latência que gera essas informações muito discrepantes, que há um diálogo com o NIC para melhorar isso. Perfeito, acho que se vocês já estão nesse patamar, né, ótimo, a gente realmente está buscando isso, que a partir de que vocês estão no medidor, vocês olhem com atenção para a qualidade da internet. Existe uma regra que foi criada, não é uma regra, mas uma métrica, para a gente saber quanto é que uma escola está com a internet boa ou não. O cálculo tem que ter 1 mega por estudante, levando em consideração o turno com o maior número de alunos. Então, se eu tenho uma escola em Rio Largo, por exemplo, que tem 100, 200 matrículas, pela manhã tem 25 alunos e pela tarde tem 75, eu preciso ter 75 mega de pacote de internet, porque isso é o que vai garantir que, se todos os alunos acessarem a internet ao mesmo tempo, essa internet não vai cair, não vai dar problema. Então, essa qualidade da internet, ao longo do selo, a gente vai também realizar alguns webinários, compartilhar informações, ter um diálogo mais próximo com o pessoal da PIEC, com o pessoal da INEC, para o Ministério da Educação, para que vocês se sintam mais seguros e mais confiantes para também planejar e acessar recursos para melhorar a qualidade da internet. Por enquanto, o nosso foco é instalar o medidor. Se a internet está com a qualidade baixa ou alta, isso não vai afetar para essa medição do selo, tá? A gente não está olhando para a qualidade da internet, a gente está olhando para o dado de internet sendo reportado. Já nos próximos anos, ao longo do selo, a gente vai compartilhar com vocês também webinários, materiais, informações para vocês para a qualidade dessa internet. Perfeito, Thales. Vamos aqui para mais uma pergunta. Deixa eu ver quem está na fila aqui.
É a Ana, né? Vai lá, Ana. Flávia, pode perguntar. Bom dia, Rafa. Bom dia, Thales. Eulália, um cheiro. Gente, algumas dúvidas eu consegui esclarecer, foi ótima a fala de vocês, mas em relação ao que vocês falaram sobre o medidor, ele ter essa interrupção, no caso das escolas ficarem até com mais de 2 meses inativo. Thales, esse medidor, assim que a gente instala, ele já começa a fazer essa contabilidade de dados, né? Assim funciona? Aí, quando vocês colocam que se ele ficar inativo, isso vai prejudicar essa transmissão da escola. Eu tenho um exemplo de 2 escolas aqui, que foram instaladas ainda esse ano, uma está com 127 dias, que não está monitorada lá no painel que a gente consulta, e outra está com 51 dias. Aí minha pergunta é o seguinte, já fazem mais, né, de 2 meses, uma e outra ainda não. E como é que isso vai ser contabilizado? Eu vou ter que... porque o computador está na escola, ele está sendo utilizado, então não está havendo essa transmissão. Embora que conta-se que está, porque senão esse dado não ia estar lá no painel. Não é? Funciona assim? Essa é a minha primeira dúvida. E a segunda é sobre esse prazo da entrega das escolas que foram nucleadas, esse arquivo que vocês vão enviar, o Unicef vai enviar, ele vai ser enviado antes do prazo da entrega ou ele vai ter essa brecha para estender mais o prazo e a gente conseguir informar essas escolas? Muito obrigada. Vou começar aqui, Rafael, acho que você pode me complementar. Qual é o seu município? Pesqueira, Pernambuco. Pesqueira, Pernambuco, delícia, Pesqueira. Primeira informação que eu acho que, de repente, na minha fala tenha cortado, o ponto de corte que o PIC utiliza é de 12 meses, 1 ano. Então, você está falando ali de situação de 2 meses, né? Eu posso até pesquisar aqui, vou colocar aqui o município de Pesqueira, porque a gente pode fazer em tempo real, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muitos aqui. Mas, primeiro, para te falar, a gente está olhando agora, não está olhando nem para a velocidade, nem para o tempo da última medição. A gente está olhando apenas para a informação de ter internet e estar com o medidor instalado. Esse é o corte que a gente está fazendo. Então, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, especificamente Pesqueira. Então, a gente está aqui com os municipais. O que é que a gente faz? Pesquisou municipal, vamos ver aqui todo mundo que está com SIM. Todos que estão com SIM, você deve estar falando dessas duas escolas aqui, a Sérgio de Brito e a Carmo Gonçalves de Oliveira, que estão com muitos dias. Para fins do selo, a gente está computando todas essas escolas como ok, porque ela está com SIM e está com o registrado. O que é que você tem que olhar aí com atenção? Essas aqui mais abaixo, né, que estão com SIM não registrado. Esse é o foco de agora. Vamos olhar, vamos pensar, vamos ver o quanto essas escolas já conseguem ter esse medidor registrado. Essas duas aqui, para o recorte do 28 de novembro, elas vão continuar sendo computadas como meta, porque o recorte que a gente tem é de 12 meses, 365 dias. Então, se você tiver, aqui não é o caso, mas se você estiver em alguma escola que está ali com 350, com mais de 300 dias, olhem com mais atenção, porque no dia 28 de novembro, se ela já tiver completado 365, já não vai computar lá para aquele painel que a gente compartilhou do dashboard, como uma escola com medidor ativo, porque esse é o ponto maior de corte. O que a gente indica é, se passou de 30 dias, enquanto gestão, é importante entender por que isso está acontecendo. Essa escola daqui, Sérgio de Brito Cavalcante, ela está 127 dias sem fazer uma medição, um registro. Foi instalado no dia 8/7, né? Foi medido uma vez 9/7 e não teve mais medição. Só teve uma. Então, talvez essa escola esteja com um problema
na instalação, ou essa internet não existe mais, foi só naquele momento e deixou de existir. A que está com 51 dias, ela teve um período maior, do dia 13 do 3 para o dia 23 do 9. Então, teve um período ali de medição, só que ela parou de medir. Então, essas informações de dias de última medição, elas são informações gerenciais, para que vocês, como gestores, possam entender qual é a escola que está com algum problema na internet. É o primeiro sinal aqui. Se ela não está reportando, alguma coisa está acontecendo. Oxalá que seja uma questão apenas, o computador não foi mais ligado, a gente vai ter que estar lá em outro computador. Essa é a situação mais fácil, porque a internet ainda está lá, só não está sendo reportada. Agora, isso pode ser também um indicador que aquela escola, apesar de dizer que tinha internet, não está mais com internet. E aí vocês precisam, como gestores, olharem para aquela situação. Mas, para fins do selo, essas duas escolas daqui, elas vão ser com dia 28 de novembro, porque até lá não vai ter passado 365 dias. E aí, já datando para a segunda, a questão dessas escolas que foram nucleadas, que foram desativadas, e essa indicação de como elas vão ser, como essa situação vai ser lidada por município, a gente vai dar esse reporte, essa informação antes do 28. Né? A gente está aqui levantando qual é o melhor caminho para que vocês possam ter o reconhecimento de mobilização feito nesse momento. Né? Então, poxa, Thales Pesqueira tem todas essas escolas daqui, mas eu estou com 2 escolas que estão nucleadas. Eu vou perder a pontuação por causa dessas 2 escolas. A gente entende que essa é uma situação que possa ser pensada muito para aqueles municípios que já passaram ali dos 70%. Ali. Então, mais de 70%, já estão muito próximo. É uma questão ali de 2 ou 3 escolas, ou para quem tem 10 escolas, uma escola só ali, que está faltando para chegar. Então, isso vai ser indicado, sim, para vocês. A gente está só consolidando ali esse melhor formato, mas até o fim até amanhã, ou mais tardar no início da semana que vem, vocês vão ter a informação de como essa situação foi encaminhada no âmbito do selo. Mas, para que você fique tranquila, essas 2 escolas aqui, a Sérgio de Brito e a Carmo Gonçalves de Oliveira, elas vão continuar sendo computadas como medidor instalado. Mas, como gestora, é importante dar uma olhada nelas, porque não é comum uma escola ficar por tanto tempo sem essa medição. A minha escola, eu só ligo o computador uma vez por semana. Tudo bem. É uma escola que o computador a gente só usa, às vezes, uma vez por mês, porque não tem ali uma condição de uso diário. Também, tudo bem, não precisa estar tudo zerado. Aqui em Batalha está ótimo, aqui em Pesqueira está tudo muito bem, porque só tem essas 2. Todas as outras estão bastante ativas, tem um dia só, a última medição foi de ontem. Possivelmente, ao longo do dia de hoje, eles vão fazer isso, porque essa medição ela é automática. Tem um aqui até já informou a medição hoje, de 13 do 11. Então, a cada 4 horas, esse sistema capta informações nacionais. Então, é isso. Eu vou parar Fui eu não aqui. Vou voltar. Só um comentário adicional. Aquelas outras que constam lá são as nucleadas. É por isso que está tudo não notificadas ainda. Todas as outras foram nucleadas? Uau, foi um movimento grande de desnucleamento, né, no município. Porque eram escolas muito pequenas e a zona rural, que é extensa. Então, a gente levou escolas menores para os polos maiores. Aí, algumas que foram nucleadas. Tá, então eu estou vendo aqui que tem 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 escolas foram nucleadas. Tem um número, quase mais de 50% das escolas foram nucleadas. Esses dados eles vão ser atualizados porque tem algumas ainda, acho que umas 4 que ainda está nessa transição. Eu não vou te dizer agora ao certo porque eu vou ter uma reunião segunda-feira com a gestora da rede de ensino e ela vai passar essa informação para mim. Não, ótimo. É claro, esse nucleamento é algo que está fora totalmente do controle ali da instalação do medidor.
a gente tem levado em consideração isso pensando que são situações minoritárias, né, dentro do município. No caso de Pesqueira, a gente está vendo que é uma situação majoritária ali, né, se for isso mesmo aqui, pelos meus cálculos, mais de 50% das escolas foram desativadas ali, nucleadas, com outro código INEP. Aí tem que entender se esse nucleamento foi para uma escola que estava com um sim não registrado, ela segue ali, então, aquele INEP segue ativo, né? Só para vocês terem essa ideia. Todo INEP que seguir ativo, ele vai precisar ter medidor instalado. Então, o nucleamento pode ter afetado ali pode ter afetado 10 escolas, mas as outras 10 que receberam elas e conseguiram e seguem com o código INEP, essa exigência se mantém de ter medidor instalado. Perfeito. Justamente, Maria comentou aqui dessas dúvidas que foram tiradas agora, né? Dessas escolas vão ser desconsideradas. Essa do EJA, ela segue, né? A escola do EJA está ativa, está com o INEP, não tem problema, ela é instalada nela também. Seguindo aqui a fila de inscrição, Nete Rodrigues, pode abrir o microfone e tirar sua dúvida. A última pessoa aqui com a mão levantada, vamos só pactuar aqui antes de Nete conseguir abrir o microfone, é a Renata Costa. A gente já está em 10h35, para não estender muito além do nosso horário combinado, então a gente encerra aqui com a Renata Costa, que é a última pessoa com a mãozinha levantada. E aí, quem tiver outras dúvidas, depois que não foram sanadas aqui, vocês nos procuram pelo canal Acerte. Vamos lá, Nete Rodrigues, consegue abrir o microfone? Bom dia, é Renata que está falando. Não, Nete Rodrigues. Certo. A ordem de chamada aqui, depois a gente chega em você. Nete não, segunda pessoa, Josualdo Soares. Enquanto Nete não se apresentar aqui, pode ir, Josualdo. Bom dia a todos. Bom dia, Eulália, Thales, Rafael. E desde já agradecendo, Rafael, por ter observado o nosso município. E estou muito feliz que você nos reportou que o município de Patos está tudo ok para essa primeira medição. Mas a minha dúvida é exatamente porque aqui a meta da secretária aqui do nosso município é que todas as escolas diariamente esteja acontecendo esse registro. É uma meta dela, né? Então, a gente tem em torno de umas 4 escolas, né, que a gente já está com 75, 48 dias, 36 dias, e o registro não acontece de forma diária. Então, a gente liga para a escola, o computador está sendo ligado diariamente, já solicitamos o pessoal da informática para ir até a escola do setor de TI, verificou que não tem nenhum problema na instalação do medidor, o medidor lá na escola está ativo, porém, não está tendo esse registro diariamente, mesmo com o computador ligado e a instalação de forma correta, né, do medidor da escola conectada. Então, essa é a minha dúvida, porque a gente não quer que só esteja dizendo sim, que lá está registrado, mas a Secretaria aqui da Educação quer que realmente, diariamente, esteja sendo reportado. Então, isso está nos preocupando, porque a gente verificou que não está tendo problema. Então, como a gente deve fazer para sanar esse problema? É justamente como o Thales falou, né? Tipo, esse monitoramento da internet, né, da qualidade do reporte é ótimo, tá fazendo, isso é um dado de gerenciamento que vocês vão usar ali para poder justamente ter esse cuidado com a rede. Havendo essa necessidade de uma escola com um grande número ali de dias sem reportar a internet, vocês vão precisar verificar com a escola específica o que está acontecendo com o computador. Se o computador não está utilizado, enfim, se teve alguma situação ali que impossibilitou, e vocês podem usar o diagnóstico ali também para verificar por que durante aqueles dias não foi reportado a internet, se teve algum problema específico. Mas isso aí, Rafael, a gente está fazendo diariamente, né? A gente liga para a escola, contacta com o gestor, o computador está sendo ligado diariamente, está sendo utilizado. Já solicitamos que o pessoal da informática fosse até aquela escola, já verificaram que não tem nenhum problema no computador, não tem nenhum problema com relação à internet que está sendo recebida, não tem nenhum problema com o programa da Escola Conectada está instalado, lá está mostrando o computador que está ativo, que está sendo monitorado, porém, não está sendo reportado para o aplicativo do PSI CIMEC.
Então, isso é a nossa preocupação, tá entendendo? A gente tem a gente não está sabendo como lidar, porque como eu estou monitorando, então todos os dias eu verifico diariamente que escolas não estão reportando de forma diária. Então, a gente automaticamente já liga e informa que a escola está ligada, que o computador está ligado, né? Essa é a nossa preocupação. Deixa eu ver se eu entendi uma situação concreta. Você tem uma escola, e o medidor foi instalado, e ela já reportou medições, e vocês estão fazendo monitoramento diário. Acontece que algumas dessas escolas, elas, mesmo com o computador ligado, elas não reportam naquele dia, reportam agora. A minha pergunta é, elas pararam de reportar, só reportaram uma vez e não voltaram mais a reportar, ou elas reportam um dia e outro dia não, reportam um dia e outro dia não? Elas pararam de reportar, já que está com 76 dias. Então, Josualdo, nessa situação, é importante você rodar aquela ferramenta de diagnóstico que a gente compartilhou aqui, que as escolas rodem, o link está aqui, né, e a CERT vai passar de novo para ver o que é que está acontecendo. Porque se ele fez apenas uma medição e não fez mais, a sua preocupação está correta. É uma escola que ela pode até, para fins do seu Unicef, cumprir essa meta, mas para a política e para o monitoramento, vocês não estão com a informação atualizada. Então, se vocês rodarem essa ferramenta de diagnóstico e ela identificar alguma necessidade de ajuste ou de reinstalação, a gente recomenda que vocês assim façam. Se isso não resolver o problema, que você reporte o código INEP dessas escolas para a CERT, para que a gente possa contar com o apoio do NIC-BR para responder a essa dúvida, porque isso está acontecendo. E aí a gente dá um retorno para vocês. Mas, sim, eu entendi a sua pergunta, é uma preocupação genuína e correta, mas a gente está, para fins do selo, apenas acompanhando a instalação e a medição. No seu caso, foi medido, mas você já percebeu que algum problema ocorreu, porque tem 76 dias que não tem novo reporte, tem algum problema ali. Se tivesse sido um dia sim, um dia não, poderia ter ali alguma questão da oscilação do sinal, ou de um computador que não foi ligado, ou que não foi conectado à internet naquele momento. Nesse caso, não. Mais de 70 dias é um dado que vale ter essa atenção. Então, eu recomendo esses passos. No caso, Thales, a pergunta foi respondida, mas uma outra dúvida. No caso dessa ferramenta de diagnóstico, ela existe no próprio programa da Escola Conectada ou é um link à parte que tem que ser informado sobre essa informação? Ela existe, eu vou compartilhar novamente aqui o link, porque ele é uma ferramenta que foi criada pelo próprio NIC-BR, com o MEC, para ajudar nessa. Quando você abrir esse link aqui, você vai navegar e vai ter ali a informação para baixar o medidor, né, e também para fazer a ferramenta de diagnóstico. Então, esse é um link uma ferramenta que foi criada justamente para ver se teve algum erro ali e identificar esse erro para vocês reverem. Isso precisa ser rodado no computador, tá? Que está instalado. Não dá para fazer remotamente. Então, se essa escola que está 76 dias sem reportar, precisa rodar essa ferramenta de diagnóstico com esse computador ligado na internet. Ok, Thales, muito obrigado, viu? Obrigado, Josualdo, pela participação. Vanusa Rocha, pode abrir o microfone, tirar sua dúvida. Bom dia, Rafael. Bom dia, Thales. As perguntas que eu vou fazer talvez sejam repetitivas, porque como eu falei no começo, assim que entrei, não sei se meu fone, não sei se é a internet, mas a voz de Thales trava, corta um pouco, então tinha coisas que eu não entendi a resposta, então me perdoe se for repetitivo. Mas algumas coisas eu já vi que alguém já perguntou, mas vamos lá.
eu acho que eu entendi que agora a gente, através desse link que você botou agora por último, Thales, a gente vê tipo um relatório da qualidade da internet nas escolas, não é isso? Ou estou enganada? E a medição é feita apenas com o computador ligado? E qual o horário, certo? Todas as nossas escolas já têm um medidor instalado, já está com o medidor instalado. Temos 13 escolas e as 13 estão com o medidor instalado. Estamos tendo problema com uma creche, porque o computador teve que sair da sala dos professores, onde fica localizado. Em uma das salas das crianças, o ar-condicionado não estava funcionando. Então, para que eles não ficassem no calor, foi mudado e a gente está esperando que o responsável pela conserto dos ar-condicionados vá resolver esse problema. Enquanto isso, o computador está desligado. É por isso que não está fazendo a medição, e já está, se eu não me engano, há 27. Estou com ele aberto aqui, só um instante. 20 dias. 20 dias sem fazer a medição. Então, eu acho que é isso. Isso, é isso mesmo, Vanusa. Como o Thales falou, acho que se já está constando um registro de todas as escolas e creches do município, ótimo, o município já cumpriu com a atividade para o selo, né? Mas esse monitoramento dos dias, ele vai acontecer a partir do momento que o computador é utilizado. Tá? Thales falou ali 4 em 4 horas, em média, o sistema reporta essa internet. Então, se o computador está desligado durante vários dias, está impossibilitado esse repasse da informação. Então, provavelmente é por isso mesmo. Aí é só vocês verificarem com a escola, com a creche, no caso, para regularizar essa situação do uso do computador e que possa reportar de maneira correta, mas os dias do reporte não entra como critério para a pontuação do selo, só reforçando a instalação em si. Mas é importante vocês fazerem esse monitoramento, obviamente, para garantir que todas as escolas tenham essa informação repassada. Mais alguma Certo, dúvida? agora entendi. Só a última. Se é obrigatório a questão de 1 mega por aluno, se entra para isso ou não. E Então, vou ressaltar, se eu estou sendo repetitiva, me perdoe, mas é porque em alguns momentos que Thales ou Rafael falavam, eu não conseguia entender. Por isso que eu estou fazendo as perguntas, certo? Pronto, Tranquilo. perfeito. Você está me ouvindo agora, sem cortar? agora estou. Então, respondendo objetivamente, o computador precisa estar ligado e conectado à internet. Se isso não acontecer, ele não vai reportar automaticamente. Então, esse pode ser o caso dessa escola. Ela reportou em algum momento porque estava com o computador ligado e com a internet conectada. Se não tem isso, a gente não consegue, ele não vai voltar a medir. A segunda pergunta, a velocidade da internet, ela entra ou não para fins de pontuação do selo? Ela não entra. Ela é apenas um indicador para que vocês avaliem qual é a qualidade dessa internet. É para isso que o medidor serve, na verdade, para que vocês saibam qual é a qualidade que está chegando na internet, né, na sua escola. E aí, como gestores, possam tomar uma decisão. Poxa, essa escola daqui diz que tem internet, mas tem uma internet muito baixa. Precisamos melhorar o pacote de internet dessa escola. Mas, para fins do selo, basta apenas a instalação do medidor naquelas escolas que estão como sim lá no instalômetro. Perfeito, obrigado, Vanusa. Alcione Eu que Almeida, agradeço. imagina. Alcione Almeida Silva. Bom dia. Eu estava com dificuldade de ouvir, igual a colega relatou agora há pouco. Mas minha dúvida é o seguinte: eu sou de São José dos Cordeiros, Paraíba, estou como articuladora. A pessoa da educação não pôde estar presente hoje por motivos de força maior, mas a nossa dúvida é o seguinte: é que nós temos 10 escolas que estão conectadas à internet sem nenhum problema. A internet funciona em todas as outras situações normais, mas o medidor não funciona nessa escola. Eu consultei agora há pouco aquela plataforma onde diz, e nosso município ainda permanece somente com 8.
A pessoa da educação, a representante da educação, já entrou em contato com o suporte técnico, mas até agora nada foi resolvido. Então, nossa grande preocupação que nós estamos hoje, ao dia 13 do mês de novembro, nós temos alguns dias para o término e também para cumprir com a nossa meta. E nós não estamos conseguindo por conta disso. Eu gostaria muito de obter a ajuda de vocês, que respondesse o suporte técnico, respondesse o questionamento da educação, porque ela está sem orientação e eles estão sem saber como fazer, como nós todos estamos sem saber o que fazer. Obrigada. Por nada, Alcione. No caso, a escola já fez a instalação, está com o computador, com o programa instalado, mas não está entrando no registro, é isso? Só para entender. Não, ele está instalado, ele consta como instalado, mas não está entrando como registro. Não, isso que eu estou dizendo, o computador fez a instalação do software, mas no medidor, no instalômetro, no dado oficial, não está aparecendo como se estivesse instalado. Não. Esse é o problema. Não. Então está aparecendo lá instalado. Aparece instalado, aparece tudo certinho, mas ele não conta como instalado. Não, se está aparecendo instalado certinho no instalômetro, então está com a entrega cumprida. Não estou entendendo qual é a dificuldade. Ela instalou no computador, certo? Mas ele não está contando para o município como instalado. Isso, então no instalômetro está como não registrado. Não registrado. Tá, é isso aí. O ponto é isso, é vocês verificarem com como a gente já falou, na ferramenta de diagnóstico, para entender o que é que pode estar acontecendo, se essa ferramenta consegue. Eu não sei se ela já me passou o INEP dessa escola, que eu já fiz o reporte de algumas, como a gente já orientou, né? Algumas escolas a gente reporta isso para o pessoal do NIC verificar individualmente o INEP, para verificar se teve algum problema. Mas, de maneira geral, o retorno que o NIC-BR tem dado de maneira mais padronizada que a gente tem observado é que, de fato, precisa ser verificado com essa ferramenta de diagnóstico para verificar o que, é que pode estar acontecendo nessa instalação. Então, uma alternativa aí para vocês, se ainda não fizeram essa tentativa qual é o seu município? São José dos Cordeiros, Paraíba. São José dos Cordeiros, ok. Tá, então acho que é isso. Assim, como a gente falou, muitos municípios estão com essa situação, dessa dificuldade de captar do registro entrar. Em última instância, não resolver tenta o diagnóstico para ver se consegue verificar, né, se consegue ter ali um retorno do próprio software, né, sobre a questão do que pode ter dado errado. E algumas pessoas a gente recomenda também a reinstalação, né, excluir o aplicativo e instalar de novo para ver se entra, tem dado certo em alguns municípios. Essa reinstalação também, não sei se já foi tentado alguma vez nessa escola específica. Como não foi eu que instalei, algumas perguntas que você me fez, eu estou sem resposta. Mas eu vou repassar e vou tentar acompanhar pessoalmente para ver como é que está acontecendo e volto a falar com o suporte. Perfeito, senhora, obrigado. Pode entrar em contato lá no suporte se tiver alguma ainda com essa escola específica e você orienta a mobilizadora de educação. Se não tiver me passado ainda lá o INEP e o nome da escola, me passa. Via canal Acerte, gente. Algumas pessoas estão mandando aqui no chat, não dá para acompanhar tudo aqui, e nem no meu privado também. Mandem lá no canal Acerte, a gente vai estruturando e passando isso para o pessoal. Ok. Tá? Muito obrigada. Imagina, obrigado a você pela participação. Agora a gente tem aqui Jéssica Anselmo. Pode abrir o microfone, Jéssica. Oi, bom dia. A minha dúvida vai ser bem rápida. A gente fez as instalações nas escolas e pelo painel de monitoramento do controle das instalações do NIC, aparece que as escolas já estão com as instalações feitas. Faltam apenas 3 escolas que elas não estão mais em funcionamento, né? Então a gente vai ver como é que vai ser feito em relação a essas 3 escolas. Mas nesse link que vocês disponibilizaram agora do selo Unicef, que a gente pode fazer esse monitoramento também, lá aparece que ainda faltam 4 escolas a serem instaladas. Então, eu devo considerar qual painel de monitoramento, do NIC ou do selo?
tem essa divergência, né? Pode ser que, como o Thales falou, o painel do NIC é atualizado a cada 4 horas em média, e o do selo, ele é atualizado com base no NIC-BR. Então, pode ter aí uma divergência de algumas horas para esse registro entrar também no painel do selo. São dados atualizados 2 vezes ao dia, né? Um de manhã e um à tarde, o do selo. Então, digamos que entrou o registro do NIC-BR hoje de manhã, ele não vai computar para o do selo em tempo real, né? Vai ser ali no final da tarde que vai ter essa atualização. Então, observa se durante um dia esse registro não, né, entrou ali no painel do selo. Agora, se passou mais de um dia, alguns dias, e ainda assim não entra, aí você repara, já faz mais. Já fazem 10 dias que a última escola foi instalada, né? Tá, então tá instalado lá no NIC, mas no selo não. Nesse caso, assim, você tem que, Jéssica, assim, a confirmação fiz a instalação, e aí aguardo esse tempo para as medições. Se no instalômetro está lá colocando sim e registrado, e com medições ativas, essa informação ela vai ser repassada e tratada dentro daquele painel do Unicef. Como o Rafael comentou, não é em tempo real, porque existe um momento de tratamento. Se essa escola que você falou que está faltando está só instalada, você instalou, mas não está no instalômetro como registrada, pode ser que ela esteja com uma questão ali de algum problema que precisa ter a medição. Se não tiver medição ativa, nenhum registro de medição, ele não é computado, né, porque tem que estar registrado e com uma medição ativa. Mesmo que essa medição seja só uma vez, ou 10, 15, 20 dias, tudo bem, mas tem que ter uma medição ativa. Se não teve medição ativa, alguma coisa aconteceu naquela escola e você precisa rodar o diagnóstico para ver se está funcionando ou não o medidor, tá? Mas, de fato, não tem a medição ativa. Quando não tem a medição ativa, é aquela situação que a gente passou aqui anteriormente. Foi instalado o medidor, mas ele não reportou a velocidade em nenhum momento. E aí, isso faltou, né? Faltou a última perna da instalação, que é ter uma medição ativa. Então, veja se essa situação, avalie, porque ele só é reportado como instalado quando ele faz a primeira reporte de medição. Ok, entendido, obrigada. Quando você verificar essa situação, se tiver ainda assim constando essa divergência, aí você procura lá no canal CERT e me informa o município, o número do INEP, que aí a gente repassa para ver o que é que pode ter dado errado se for alguma situação como essa, mas é isso, tá bem? Ok, obrigada. Por nada, imagina. Obrigado a você pela participação. Agora temos o Euler Silva. Pode ir. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Minha dúvida é mais relativa às escolas que foram recentemente inauguradas. Eu tentei fazer a instalação do medidor e, já tem a questão do INEP, tudinho. Só que quando eu coloco o INEP, diz que o INEP não foi encontrado. Aí é mais sobre essa questão, porque acredito que só está faltando essas 3 escolas que está constando que o INEP não foi encontrado. Perfeito, vamos lá. Ela foi inaugurada esse ano, provavelmente, né? Como você falou recentemente. Então, as informações lá do instalômetro, dos INEPs, já que tem lá a relação, ela vem com base no censo de 2024. Então, vocês só vão precisar se preocupar de maneira obrigatória para o cumprimento dessa meta, das atividades que estão constando lá com o INEP ativo e com a informação SIM que tem internet. Essas que abriram, né, que foram inauguradas recentemente, vocês, ótimo, já se preocupam com isso, já botam o instalômetro, não tem problema. Aliás, mas o instalômetro talvez não nem reconheça, né, o INEP, não sei se ele já vai reconhecer, se o INEP estiver ativo há pouco tempo, talvez ele também não reconheça. Mas é importante já ter aí no radar de que essas escolas vão entrar no próximo ciclo de medição, 2027. Então, como o Censo Escolar 2025 já foi preenchido, né, já encerrou o período de preenchimento, essas escolas devem ter entrado já no Censo Escolar 2025. No próximo ano, o NIC-BR atualiza o banco de dados com base no Censo Escolar 2025, aí essas escolas que foram inauguradas
recentemente elas vão entrar como obrigatórias para a próxima medição, mas para essa agora, o ponto de corte do dado é 2024, por isso que ela não está ali sendo validada, não está conseguindo localizar ela na relação. Mas aí vocês não precisam se preocupar com essas, porque ela não entra para a meta desse ano. Tá bem? Certo. Então, quer dizer que, mesmo em relação à questão do selo, não vai interferir, não é isso? Não. Dessas que foram recentemente inauguradas, não. Certo. Para o Obrigado. selo, Euler, é só aquilo que está no instalômetro, como sim, tem que estar na situação registrada. Todas as escolas que estão como não, ou que não estão no instalômetro, elas não vão entrar no cômputo do selo. Como o Rafael comentou, se foi criado agora, esse código INEP nem tem, acho que ninguém vai conseguir instalar. Acho que não, você não vai conseguir instalar o medidor, porque o medidor ele é baseado nos dados do censo. E aí, como o último censo disponível do ano passado, essa escola, assim, ainda não existe a possibilidade de instalar esse instalômetro, só quando virar o censo e esse código INEP for atualizado no sistema do NIC, e aí, por tabela, vai aparecer também no instalômetro. Certo, obrigado. De nada, Euler, obrigado você pela participação. Temos aqui Kátia e Renata Costa para finalizar. Aí tem outras pessoas que levantaram as mãos, a gente vai pedir para chamar lá no canal Acerte ou botar as dúvidas aí no chat, que a gente vai vendo aqui por enquanto. Kátia, pode abrir o microfone. Kátia, consegue nos ouvir? Rafael, aqui entrei pelo computador da minha esposa, é a Alan, tá falando. Ah, tá. Ô, Pode Rafael, falar. primeiramente eu quero agradecer, né, a parceria de vocês em relação aos esclarecimentos. Igual os demais também, a gente coloca que em alguns pontos a gente não conseguiu visualizar direito, né, ouvir direito por conta da internet. Mas veja só, eu tenho duas situações. Uma, a escola está registrada e aparece como não com internet, mas já houve esse cadastro pela educação conectada. Esse é o primeiro ponto. Ela está registrada e ela está podendo atualizar pelo PDD da educação conectada. Mas ainda não está aparecendo naquele filtro que você puxa por município, né? E o outro ponto, eu tenho uma escola que ela está não registrada e está com internet. Aí eu só queria saber desses dois pontos. Como proceder? Então, é o seguinte, a gente tem a informação do tem internet, ela é a informação que veio do censo. Essa escola respondeu no censo 24 que tinha internet. Isso é uma declaração que a escola deu. A gente não faz nenhuma avaliação se tem ou não tem, a gente só pega o dado, coloca no instalômetro. Fala a gente, mas quem faz isso é o NIC-BR. Então, essa informação de sim ou não para ter internet, ela não é baseada na instalação ou não do medidor. Ela é baseada na informação que foi repassada no censo 24. Então, você falou de dois casos. Uma escola que está com não na internet, mas tem medidor. Essa é uma situação que é de uma escola que, no ano passado, disse que não tinha internet, mas que esse ano conseguiu a internet e já foi instalado o medidor. Ok, foi feito já um passo adiante, porque isso já vai ser exigido a partir dos dados do censo forem atualizados. E essa escola passar de status não para sim de internet, mas para fins do selo, a gente vai olhar sempre para aquela escola que estiver com sim e estiver não registrada. Ela tem que estar sim e registrada. Então, nesse segundo caso que você falou, ela aparece como não registrado e sim, é porque você não instalou o medidor nessa escola. Ela tem internet e você não instalou o medidor. Então, é essa situação que você tem que dar atenção até o dia 28. Nas escolas que lá responderam sim, estão lá no instalômetro com uma situação de sim, e com o medidor não registrado, porque não foi instalado, tá? Então, atente para essa situação. As demais, você pode dar uma atenção adicional, você pode instalar medidor em todas as escolas que se saibam que tem internet, mas para fins do selo, a gente só vai olhar para aquelas que disseram que tinha internet no ano passado. Perfeito.
Obrigado, Alan, pela dúvida. Renata Costa, pode abrir o microfone e falar a sua dúvida. Bom dia a todos. A minha dúvida é sobre o resultado sistêmico, foge um pouco, porque eu entrei como mobilizadora há 2 semanas, e aí, como a colega falou que estava fora do grupo, no meu caso, eu fui inserida no grupo, mas as informações anteriores eu não tenho acesso. Se tivesse como colocar essas informações novamente, eu agradeceria. E, se possível, também esses links que você disponibilizou agora, se poderia estar disponível também no grupo. Sim, a gente vai fazer um informe com a gravação desse encontro, vai postar no grupo com esses links também, tá? Em relação às questões anteriores, é importante você que está chegando agora como mobilizadora, ter acesso ao guia do selo Unicef para você conseguir compreender as atividades da educação que vão ser cobradas ao longo do ciclo do selo, né? E ir acompanhando como mobilizadora de educação, tá? A gente postar também no grupo. E aí, qualquer dúvida e qualquer apoio que você precise em relação a compreender melhor alguma atividade específica, você me procura no canal Acerte, que a gente conversa individualmente e eu te oriento aí com dúvidas a respeito das atividades que você possa... Eu até tentei, mas aí me deram 24 horas para responder. Ah, tá, é o que eu falei, tá na fila então, tá? Vou chegar em você lá, então, lá no canal. Já abriu o chamado, né? Abri, mas não sei se continua. Continua aberto, continua na lista, não está aberto ainda, porque como eu estou com uma demanda muito grande lá, estou indo por etapa, mas vai chegar em todos os mundos, mas aí eu vou conseguir visualizar a sua mensagem lá, tá bem? Ok, obrigada. Imagina, e bem-vindo aí ao desafio da mobilização da educação. Eu sou o Rafael, especialista de educação, acompanho aí essa agenda. Pessoal, a gente tinha combinado mais cedo, né, nosso horário era até 10h30, combinamos de finalizar aqui com Renata Costa. Temos aqui algumas pessoas ainda com as mãos levantadas. Para a gente não estender o horário, vou pedir para que vocês, se as dúvidas não foram tiradas ainda, me procurem lá no canal Acerte. Vou botar aqui o número agora aqui no chat para que vocês possam, enfim, compartilhar aí as informações dúvidas mais pontuais do município de vocês, escolas com dificuldade no registro da instalação, repassem lá o INEP, o nome da escola, para a gente fazer a consulta. Quem ainda não está inserido no grupo do selo também, né, no grupo dos mobilizadores de educação, quem é mobilizador de educação, na verdade, né, o grupo para mobilizadores, que não tiver inserido ainda, bota o número aí do contato de vocês, que a gente está tomando nota para poder mandar o link. E conversem com os mobilizadores e articuladores também dos territórios de vocês para verificar que se toda a equipe de mobilizadores dos outros resultados estão inseridos no grupo do selo. Tá? Super importante aí esse acompanhamento, porque é um nosso canal oficial de comunicação, né, nas atividades aí de cada resultado sistêmico, através dos grupos. A equipe da Acerte aqui, o Laila colocou aqui o número 833113, é o canal Acerte. Vocês vão acionar, vai responder ali o chat inicial do Bolt e vai selecionar o menu 2, quando chegar lá embaixo nos resultados sistêmicos, que é o menu da educação. Aí o atendimento vem para mim, tá? Peço paciência que estou com fila grande lá de atendimento, vou começar a abrir os novos atendimentos a partir de hoje, mas aí tenho paciência ali com um períodozinho de atendimento também. Deixa eu ver mais algum informe. Então, vamos disponibilizar no grupo, tá? Os links, como já falei. E é isso, Thales, muito obrigado pela participação, pelo apoio, por essa troca hoje, foi muito rica aí mais uma vez para conseguir tirar as dúvidas aí dos municípios, avançando aí, faltando 15 dias, mais ou menos, para o encerramento do prazo, estamos a todo vapor aí, atento aos canais e a dar esse apoio a vocês para que a gente possa avançar aí, que vocês consigam cumprir as metas, né, até o final do período de medição. E agradecendo a equipe da Acerte, Karina, Eulaira, que estava aqui dando esse apoio ao longo do nosso encontro de hoje também. Eu que agradeço, só reforçando aqui o reconhecimento pelo trabalho e esforço de todos vocês. A gente sabe que são muitas as atividades e obrigações, e que dar essa atenção para as atividades do selo e para a instalação do medidor é uma exigência a mais, né? Ninguém para as outras obrigações para fazer isso, tem que incluir dentro das suas atividades, mas a gente está realmente muito feliz com o engajamento dos municípios e estamos atentos também às situações que estão aparecendo para a gente dar as respostas as mais breves
e objetivas possíveis para que vocês consigam cumprir com esse objetivo de instalação do medidor. E a gente vai, via a CERT, via os demais parceiros, compartilhar com vocês esse retorno com relação aos casos que a gente colocou aqui de escolas desativadas, de escolas que estão com alguma dificuldade adicional aí de instalação, tá bom? Perfeito, Thales, brigadão aí. Não esqueçam de assinar a lista de presença, que foi colocada aqui no chat, antes de sair, por gentileza. E é isso, gente, agradecemos a participação de todos vocês e avante, bom trabalho aí. Estamos juntos e juntas aí nessa caminhada. Tchau, tchau.